Tchum amigos, eu sou o professor Rafael Daher e este é um vídeo para corrigir alguns erros e absurdos do professor Carlos Nogués sobre o grande Dostoiévski e suas obras. O professor Nogués demonstrou um imenso amadorismo, desconhecimento e falsa pesquisa, ou até mesmo pesquisa alguma, para fazer uma análise um tanto trágica e até cômica sobre o autor russo. A ignorância do professor Nogués aparece logo no começo de seu vídeo. Ele diz que Dostoiévski era um velho crente. Isso é uma informação absolutamente mentirosa. De fato, um velho crente impactou sobremaneira a vida e o pensamento de Dostoiévski quando ele esteve preso no presídio de Omsk, junto de um velho crente, em um período ainda mais complicado de perseguição aos velhos crentes durante o czarismo, quando velhos crentes que se convertiam à Igreja Ortodoxa Russa passaram a fazer uma campanha violenta contra seus antigos irmãos de fé, queimando até igrejas e denunciando outros velhos crentes para que fossem presos. Deixei aqui na descrição do vídeo um artigo da doutora Valentina Sakalova sobre a relação de Dostoiévski com os velhos crentes, mas é comprovado, Dostoiévski nunca foi um velho crente. O que foi muito influente na formação de seu pensamento e de suas obras é a questão do sofrimento que Dostoiévski percebeu naquele velho ritualista uma noção muito consciente do sofrimento. Isso porque a seita dos velhos crentes foi formada através de um imaginário apocalíptico. E aqui falaremos agora sobre a seita dos velhos crentes para compreender esse pensamento e também denunciar outro erro absurdo que o professor Nogués cometeu, demonstrando um amadorismo profundo. Ao professor Nogués, o primeiro erro já absurdo pareceu pequeno. Ele precisava iniciar um grande festival de bobagens e dar continuidade ao dizer que o movimento dos velhos crentes foi uma espécie de seita ou cisma durante o século XIX da Rússia e também com uma continuidade no século XX. Em primeiro lugar, o movimento começa a surgir a partir de 1650, quando o patriarca de Moscou, Nicandro, junto do czar Alexei Mikhailovich, começam um processo de reforma para unificar o rito litúrgico da Igreja Ortodoxa Russa com a Igreja Ortodoxa Grega. A Rússia foi evangelizada pelos gregos e por isso que o alfabeto utilizado na Rússia se chama alfabeto cirílico, desenvolvido por São Cirilo e São Metódio, irmãos e apóstolos dos eslavos. E é também por isso que há semelhanças entre o alfabeto russo e o alfabeto grego. Por conta disso, a Igreja Ortodoxa Russa acabou formando um rito russo e, ao mesmo tempo, grego. Entretanto, o rito russo guardava algumas particularidades, como o sinal da cruz, feito com apenas dois dedos e não com três dedos unidos. Isso fez com que o patriarca Nicandro tomasse a ideia de unificar e corrigir os erros também de tradução presentes nos livros litúrgicos russos, no idioma paleo-eslavônico, como é chamado hoje. Alguns ficaram muito insatisfeitos e diziam que essa seria a queda da Terceira Roma, ou seja, Moscou. Os ortodoxos acreditavam que a primeira Roma, a Roma Ocidental, havia caído em cisma e heresia. A segunda Roma, a Bizâncio, Constantinopla,
havia caído nas mãos dos otomanos e Moscou representava a terceira e última Roma. E assim, a queda, digamos, ao professor Noguer, o primeiro erro já absurdo pareceu pequeno. Ele precisava iniciar um grande festival de bobagens e dar continuidade ao dizer que o movimento dos velhos crentes foi uma espécie de seita ou cisma durante o século XIX da Rússia e também com uma continuidade no século XX. Em primeiro lugar, o movimento começa a surgir a partir de 1650, quando o patriarca de Moscou, Nicandro, junto do czar Alexei Mikhailovich, começam um processo de reforma para unificar o rito litúrgico da Igreja Ortodoxa Russa com a Igreja Ortodoxa Grega. A Rússia foi evangelizada pelos gregos e por isso que o alfabeto utilizado na Rússia se chama alfabeto cirílico, desenvolvido por São Cirilo e São Metódio, irmãos e apóstolos dos eslavos. E é também por isso que há semelhanças entre o alfabeto russo e o alfabeto grego. Por conta disso, a Igreja Ortodoxa Russa acabou formando um rito russo e, ao mesmo tempo, grego. Entretanto, o rito russo guardava algumas particularidades, como o sinal da cruz, feito com apenas dois dedos e não com três dedos unidos. Isso fez com que o patriarca Nicandro tomasse a ideia de unificar e corrigir os erros também de tradução presentes nos livros litúrgicos russos, no idioma paleo-eslavônico, como é chamado hoje. Alguns ficaram muito insatisfeitos e diziam que essa seria a queda da Terceira Roma, ou seja, Moscou. Os ortodoxos acreditavam que a primeira Roma, a Roma Ocidental, havia caído em cisma e heresia. A segunda Roma, a Bizâncio, Constantinopla, havia caído nas mãos dos otomanos. E Moscou representava a terceira e última Roma. E assim, a queda, digamos, em heresia da Reforma para alguns ortodoxos que iniciaram o movimento dos velhos crentes era um evento apocalíptico. Esta mentalidade fez com que eles não só ocasionassem um cisma em relação ao patriarcado de Moscou, a igreja oficial, como também algumas seitas dos velhos crentes acabassem por desenvolver uma ideia apocalíptica. Assim, algumas delas diziam que o mundo estava perto do fim e interpretavam a queda das estrelas narrada no livro do Apocalipse como o fim do episcopado e do sacerdócio. Algumas dessas seitas existem até hoje e não possuem mais sacerdotes ou bispos. Entretanto, no século XIX, o movimento dos velhos crentes sofria uma perseguição muito ferrenha, e no século XX a coisa foi ainda pior. A influência dos velhos crentes na sociedade russa era praticamente nula. No século XX, com a perseguição dos bolcheviques e depois de Stalin, a igreja foi praticamente para as catacumbas. Os movimentos dos velhos crentes foram escondidos nas florestas, em locais remotos da Rússia, para que alguma sobrevivência fosse possível. Portanto, não era um movimento do século XIX e muito menos importante no século XX. Atualmente, há uma Igreja dos Velhos Crentes unida ao Patriarcado de Moscou com o seu líder próprio, mas sob a autoridade do Patriarca de Moscou, da Igreja Oficial, em uma espécie de vassalagem. E algumas dessas seitas continuam a sua existência, inclusive no Brasil, na cidade de São Paulo, na Vila Alpina, perto de uma igreja ortodoxa russa, há também uma igreja dos velhos crentes. Portanto, o movimento
dos velhos crentes, um movimento já antigo, se dividiu em diversas seitas a partir deste imaginário apocalíptico. Algumas seitas ou cismas com sacerdotes e bispos, outras seitas sem bispos e sacerdotes, algumas seitas com um ensinamento doutrinário e teológico quase que idêntico à Igreja Ortodoxa Russa oficial, outras partiram para ideias do gnosticismo bogomilita e assim deixaram um legado ortodoxo para trás. Mas, na época de Dostoiévski, o contato de velhos crentes com a população era uma raridade. O velho crente que Dostoiévski conheceu na prisão foi também o seu primeiro contato com o velho crente na vida. Portanto, dizer que este movimento no século XIX era influente é um grande exagero, uma ignorância em relação à história da Rússia. Diante do que foi exposto aqui sobre os velhos crentes, é possível entender melhor a questão do sofrimento para esta seita. Eles imaginavam que viviam no período do Apocalipse, a Terceira Roma havia caído em heresia, a Igreja Oficial e o Estado russo, o czarismo, perseguiam os velhos crentes sem dó, queimavam suas igrejas, colocavam seus líderes na cadeia. O arcipreste Avacum, o líder do movimento, foi queimado vivo em uma fogueira, a mando do czarismo, da justiça comum, digamos assim. O que causou admiração em Dostoiévski e serviu como uma marca de algumas de suas obras foi essa aceitação, essa resignação diante do martírio que ele conheceu ali na cadeia de Omsk, no velho crente com o qual conviveu. Isso não é um aspecto doutrinário ou mesmo teológico, mas é algo absolutamente natural entre membros de uma religião que passa por alguma perseguição com uma alta taxa de martírio. Isso, aliás, pode ser observado nos primeiros cristãos da época da perseguição ao cristianismo e depois até no surgimento do monaquismo cristão e do seu aumento, quando a igreja é legalizada, digamos assim, e os martírios acabam sumindo. Portanto, alguns que buscavam o martírio, a coroa do martírio, passaram a viver uma vida com muitas austeridades, buscando na mortificação do corpo e das paixões o martírio que os cristãos das primeiras gerações enfrentavam. E em tais textos, tanto da patrística oriental como ocidental, você pode encontrar um mesmo sabor, digamos assim, em relação ao sofrimento, à mortificação, à resignação diante da perseguição, diante das misérias materiais causadas por uma vida na clandestinidade. Portanto, isso não faz de Dostoiévski um velho crente ou mesmo um defensor das teologias, das seitas mais bizarras dos velhos crentes. Mas, como um escritor, e todo bom escritor é um observador do mundo, ele absorveu elementos interessantes daquele velho crente e colocou em sua obra. E ao analisar a obra O Idiota, Noguer centra sua crítica a uma espécie de Dostoiévski que cria uma santidade contrária ao cristianismo, justamente porque, segundo Noguer, o conceito de idiota não é adequado aos santos. Aqui ele demonstra uma ignorância absurda em relação à mentalidade cristã oriental, e aqui falo de russos, gregos e outros cristãos do Oriente. E no caso, essa era a mentalidade de Dostoiévski, então é preciso compreendê-la
para analisar o tema corretamente em uma obra de literatura. Pois aos cristãos orientais, como, por exemplo, na obra do próprio Sr. Gurdjieff, há a escala do idiotismo, e assim, o sentido de idiota não é necessariamente uma ofensa. Falaremos um pouco sobre isso dos tolos por amor a Cristo. Mas aqui, então, idiota vem do grego daquilo que é individual, aquilo que não é totalmente adequado ou encaixado na polis e, portanto, adquire uma existência muito própria. O idiota, nesse sentido, não quer dizer aquele que desconhece ou que toma decisões atrapalhadas ou que entende as coisas de forma errada ou que age de maneira estúpida, mas é aquele que, por muito conhecer da natureza humana, da natureza orgânica e também dos mistérios divinos, passa a agir de uma forma peculiar. Não porque ele é estúpido, mas porque realizou a profundidade das coisas, a sua própria profundidade, em sua comunhão com Deus. Então, ele já começa o seu raciocínio de forma errada. E agora falaremos um pouco dos temas, dos motivos presentes na obra O Idiota que Nogués ignorou por completo. Se há um ponto em comum entre todos os estudiosos da obra de Dostoiévski, é que seu enredo e sua trama ficam ao redor dos temas da luta interna. Portanto, quando analisamos o romance O Idiota, precisamos compreender de forma mais profunda fenômenos como a ramificação, o entrelaçamento e a luta de temas na estrutura do enredo e de seus temas. Há uma dupla natureza na organização da estrutura dos temas em todos os livros de Dostoiévski, e isso é observado e também há um ponto de concordância entre seus diversos estudiosos e comentadores. Mas em O Idiota, temos o motivo da desarmonia, como, por exemplo, a imagem do inseto no sonho de Hipólito, o motivo da rebelião universal, que é o protesto do mesmo Hipólito em relação à morte, ainda o motivo da paixão, que leva ao assassinato, à tragédia, e também é o motivo do fechamento, do mistério e da alienação. O motivo psicológico aqui é o da divisão interna do homem, da luta em sua alma entre o bem e o mal. E, portanto, quando analisamos tais motivos individuais, chegamos a conclusões um tanto profundas sobre este livro. É assim, os motivos escatológicos são agrupados gradualmente na obra a partir do desenvolvimento independente. E podemos incluir aqui o tema da jogatina, o tema da paixão, do egoísmo, do suicídio eloquente e até da aparição de fantasma, como, por exemplo, a aparição de Nastácia Filipovna na noite diante de Mishkin. E, finalmente, no final, a noiva morta de branco, em uma noite branca em São Petersburgo. Há também o tema do mercado e outros. Portanto, há uma escatologia própria no livro e também, por que não, em toda a obra de Dostoiévski. Mas, com o tempo, os muitos elementos escatológicos destacam que o tema do Apocalipse, na obra O Idiota, está diretamente ligado ao tema da loucura, ou seja, a um mergulho na questão do serviço voluntário ao mal, a Mamon, ou ainda o conflito das paixões, da luta de ego, da rivalidade, de ciúmes. Portanto, aqui o Apocalipse é uma espécie de continuidade da trama central da obra. Apesar de todos esses motivos, digamos, teológicos, como a cristologia e a escatologia, a obra de Dostoiévski não é centrada em ser uma exposição de teologia dogmática. É uma obra de literatura e uma obra de literatura centrada em conflitos internos do ser humano
E é claro que o leitor, ao ler a obra, deve levar isso em conta e não julgá-la como uma exposição teológica. Mas é aqui que o dito professor Nogué comete um outro erro absurdo de quem não conhece minimamente a vida dos santos, tanto da Igreja Oriental, como a igreja, o caso da Igreja Russa, como da própria Igreja Ocidental. Apesar de todos esses motivos, digamos, teológicos, como a cristologia e a escatologia, a obra de Dostoiévski não é centrada em ser uma exposição de teologia dogmática. É uma obra de literatura e uma obra de literatura centrada em conflitos internos do ser humano. E é claro que o leitor, ao ler a obra, deve levar isso em conta e não julgá-la como uma exposição teológica. Mas é aqui que o dito professor Nogué comete um outro erro absurdo de quem não conhece minimamente a vida dos santos, tanto da Igreja Oriental, como a igreja, o caso da Igreja Russa, como da própria Igreja Ocidental, pois no cristianismo a santidade não é uma coisa uniforme. Você tem, por exemplo, santos guerreiros no Ocidente e no Oriente que mataram em batalha, mesmo quando já eram cristãos. Você tem também santos que eram extremamente intelectuais e até cientistas, como Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino. E santos que não eram nem um pouco letrados, como Santa Maria Egipcíaca e diversos outros santos que você pode consultar nas obras relacionadas ao tema. Os cristãos orientais denominaram uma certa categoria de santos como diáconos, salótita, os tolos ou loucos por amor a Cristo, que estão relacionados ao motivo central da santidade em O Idiota. Isto é, não eram imbecis ou ignorantes, conforme já mencionamos, mas santos que viviam, digamos, de uma forma um tanto excêntrica. Embora os gregos tenham dado esse termo e, digamos, colocado essa categoria, isso não é uma exclusividade do cristianismo ortodoxo, mas também do catolicismo romano. A já mencionada Santa Maria Egipcíaca, que também é venerada pela Igreja Católica Romana, é um exemplo desse tipo de santidade, pois andava nua pelo deserto. Há também São Teobaldo Rogeri, um santo ocidental italiano que também era conhecido por suas excentricidades e pela falta do cuidado mundano. Portanto, ao ler o sentido da santidade em O Idiota, é preciso levar em conta todas essas observações. Nem todos os santos foram, por exemplo, acadêmicos, como São Tomás de Aquino, e nem todos os santos viveram fechados em mosteiros. Alguns, na Idade Média, na Renascença e até um tanto na Era Moderna, tinham um comportamento um tanto excêntrico, um tanto exótico em relação ao mundo externo. Muitas vezes isso era demonstrado de uma forma na qual o santo parecia um tolo, parecia alguém um tanto despreocupado de maneira condenável em relação à sociedade civil, mas isso não era fruto de sua ignorância, isso era fruto